Boa tarde, família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, a mais um tempo de ser. Convido a todos que forem adentrando esse espaço, que se conectem com a sua respiração mais consciente. Seja bem-vinda, Thaís. Então eu vou tocar um sino aqui pra gente já ir trazendo a nossa presença, a nossa consciência pro aqui e agora, esse tempo tão sagrado, que é a única coisa que a gente tem. Enquanto a Denise não chega, a gente vai, né, adentrando a caverna do nosso coração, né, já que hoje é o dia de sábado, o dia desse vazio, né, do chakra do coração, do cardíaco, né, plasma cílio, e integrando tudo que a gente viveu nessa semana que se passou, pra gente estar falando sobre, né, o que foi prazeroso pra gente estar fazendo, e a gente vai estar hoje falando sobre isso mesmo, sobre a libido, né, essa alquimia do nosso prazer, que tá aí a nosso favor, a nosso serviço. Então, que aprendamos a gostar de estar com nós mesmos, né? Se a gente não consegue estar com a gente mesmo, com quem mais que a gente vai aguentar ficar, né? Se nem com a gente consegue, né? Então, a importância desse lugar, que é um lugar sagrado só seu, né? Então eu vou tocar esse sino aqui, que eu adoro esse sininho, pra quem já conhece, pra que a gente faça 3 respirações profundas e logo mais a Denise entra. Ela me mandou uma mensagem também, dizendo que vai fazer um exercício aqui com a gente. Fiquei bem feliz. E, né, uma prática pra gente não só ficar na teoria, no plano da imaginação, das ideias, mas trazer um pouquinho pro nosso corpo mesmo, né? Já como o Reich fala isso, né, da sabedoria do nosso corpo, essa linha bem corporal, ancorar tudo isso aqui agora. Então vamos lá, gente. Então agora, com um sorriso no rosto, trazendo essa alegria de estar vivo, de viver, né? A nossa convidada já chegou. Vou estar convidando. E Certo. aproveita. É... É. Oi, Oi! Tudo bom, Denise? tudo bem? Que bom encontrar você. É, né? A gente está nesses encontros virtuais, mas que são muito importantes, né? Valem muito. Sim. Ai, que legal. É, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dar uma abertura, né? Uma apresentação, assim, do que é esse meu movimento, para quem, né, nunca esteve aqui. Desde que iniciou a pandemia, eu comecei a fazer
Primeiro, só nos stories, assim, esse movimento de trazer uma reflexão da união do nosso pensar com o nosso sentir, né? Através da poesia, da arte da poesia principalmente, mas também, né, de todas as artes, né? Que a arte é essa visão tão amplificada da vida, de tudo que é belo realmente. Então, trazendo todo esse conhecimento do tempo, né? Inspirada pelo livro O Vago Tempo dos Ventos, que é um livro de poesias, eu comecei a fazer esse movimento ao vivo mesmo, né? Perguntei ali um dia na caixinha de perguntas e o pessoal disse, sim, faz ao vivo. E é muito legal saber que tem pessoas que se conectaram, né? E estão aí, né? E sentem. Então, eu acredito que seja uma pessoa, uma sementinha que já germina, né? Que é regada, já isso para mim, né? Já toca o meu coração. Então, e eu vim sentindo, comecei sozinha e vim sentindo essa vontade de trazer mais pessoas. E como quem já está aí acompanhando, eu fiz uma live em junho do ano passado falando sobre a libido, né? Porque temos uma poesia aqui no livro que se chama A Libido. E ela é praticamente dividida em 4 partes. E como ela é um tema bem profundo, eu preferi optar por fazer assim, dando tempo ao tempo, né? Deixando esses ventos permearem o meu ser, o meu processo de autoconhecimento e transformação, e sentindo de conectando essas pessoas, né? E a Denise aceitou o convite, topou, né? Tá trazendo um pouco dela, de quem ela vai estar contando aqui pra gente. E a gente vai estar adentrando nessa segunda parte da poesia, que ela fala muito de que quereis, fazeis, exonerais, mostrais. Então a gente vai estar falando, né? Eu coloquei ali como faça, que é uma parte da poesia que fala das emoções, principalmente da emoção do medo. E eu, né, como não, assim, faço psicoterapia, mas não sou, né, não tenho toda essa bagagem, né, eu me senti, né, como aluna e a eterna aprendiz que sou, falei, não, vamos chamar aí a Denise para estar compartilhando, e ela tem feito um movimento lindo, gente, no Instagram dela, sigam ou vão lá, dá uma espiadinha, uma olhada, um conhecimento muito lindo, muito legal, falando sobre a força dessa energia sexual, né? Dos relacionamentos, né? Não necessariamente um relacionamento diretamente sexual, afetivo, mas como um todo, todos os nossos relacionamentos. E acredito que é isso. Seja muito bem-vinda. Agora conte um pouco pra gente quem é ou quem está Denise nesse momento, sua trajetória até aqui. Ai, que bom. Primeiro, super te agradecer por tu ter me convidado para estar aqui, Priscila. Eu tenho acompanhado sempre que posso esses encontros que tu faz nos sábados e eu tenho achado muito lindo. É um momento assim onde a gente realmente fica totalmente no presente e saboreia. Eu acho que traz bem isso que a poesia faz com a gente, né? De estar mergulhado nesse momento, no presente. Então eu fico feliz de estar fazendo parte desse encontro. Eu, então, assim, né? O meu movimento aí com esse esse contato com a minha vitalidade, com a energia que me move, com a energia que move os seres, né? Ele foi se dando desde muito cedo. Eu sempre assim tive muita percepção do que era, do que eu queria, para onde eu estava indo. Essa consciência assim do que me movia sempre foi muito forte em mim. E muito assim jovem eu descobri que estava muito relacionada a conversar com as pessoas e possibilitar que elas, enfim, fossem mais felizes. E aí eu segui o caminho da psicologia, né? Ali com Sim. 17 anos entrei na faculdade e foi uma experiência fantástica, era realmente o que eu queria. Quando eu cheguei lá, pude assim ver que realmente estava suprindo as minhas vontades e necessidades, né?
de aprender algo sobre como o ser humano se desenvolve, como viver melhor, como estar mais em harmonia consigo, com os outros. E foi na universidade que eu conheci o Reich, né? E nesse movimento de, assim, um pequeno conhecimento, porque naquela época era muito voltada a formação para a psicanálise, mas teve uma brechinha lá, alguns professores identificados e trouxeram. E para mim foi um encanto assim conhecer o Reich quando ele faz essa junção do corpo, mente e emoção, porque eu tinha assim uma certa um incômodo com a forma como o Freud parecia que trazia só a mente, né? Uhum. Era o tempo todo a pessoa falando, quieta, e enfim, assim, aquilo me incomodava, a técnica, né? Apesar dos conhecimentos, né, que ele trouxe serem muito ricos, mas tinha isso. E aí, quando o Reich chegou na minha vida, assim, e colocou essa integração, foi algo muito especial, marcante, e desde então eu fui vendo, né, indo por caminhos que me levassem a aprofundar cada vez mais essa relação assim da gente com todos esses nossos aspectos. E no decorrer aí da minha trajetória, que já se vão 32 anos exercendo a Sim. atividade de psicóloga e fazendo esse trabalho muito sempre permeando, né, no meu fazer o trabalho de atendimentos individuais. Tive experiências também de grupo, mas bastante trabalhos individuais, sempre procurando fazer essa conexão assim, né, de ver a pessoa como um todo. E sou muito agradecida. Depois, em seguida, que eu terminei a faculdade, eu fiz uma formação com Ralph Viena de bioenergética. Foi algo também transformador na minha vida, né? Então, eu fui seguindo por esse caminho. Sim. Aí eu me conecto muito com tudo isso, né? Porque também eu acredito que eu sempre fui também uma buscadora de me compreender, né? Me entender no tempo, os meus desejos, os meus medos e todo esse entorno, né? Que a gente vive, convive, a família, principalmente, né? Os nossos laços mais íntimos, assim. E a família, né, a minha tia, né, uma das autoras do livro, coautora do livro, ela é psicóloga também, e eu sempre tive uma conexão muito forte, a irmã da mãe, a Salete, e Que ela lindo. seguiu bem dessa linha do psicodrama, de Reich, então, assim, a minha mãe já era uma, né, como irmã mais nova, tinha muito isso, experimentou vários tipos de terapias holísticas alternativas e eu também, como filha, fui seguindo e realmente a massagem bioenergética que eu fiz com a Beatriz de Pata, fica aqui o agradecimento também, né, maravilhosos, assim, é um trabalho assim muito realmente intenso, profundo, mas muito verdadeiro, né? Para quem se É. desafia ou se põe, né, a embarcar nessa jornada. Verdade. É impressionante a gente ver, porque quando a gente está lendo, estudando, é tudo muito, enfim, teórico, distante, né? Mas a gente vê, por exemplo, numa massagem bioenergética acontecer aquilo que a gente estudou, então acontece ali na hora essa questão, por exemplo, de que tudo está registrado no nosso corpo, O né? corpo. Uhum. E na hora, então, que inicia, né, faz a massagem, há um desbloqueio, como vem para a consciência aquilo que estava retido, aquela informação que estava ali no corpo, né? Na forma de Sim, tensão muscular, na forma de mal-estar,
ou de menos funcionamento de um órgão, é muito incrível. Isso realmente acontece e não é algo raro com uma pessoa ou outra. Todas as pessoas que entram em contato com esses movimentos, com essa técnica, né, tem esse benefício, Sim. tem essa experiência, não necessariamente inicialmente um benefício, porque é um caminho, né? Então, É. mas Uhum. vai trazendo para a consciência as informações que estavam ali impedindo o fluxo energético natural. Isso é impressionante. Sim, vão virando chavinhas e abrindo portas e janelas. E aí Verdade. você vai se vendo cada vez mais você, mais livre, Isso. Bem essa. autêntico, espontâneo, né? Exato, é. O Reich trazia muito isso, né? Falava dessa liberdade de ser, né? De que à Uhum. medida que a gente experiencia isso, de ser livre, e a nossa energia fluir livremente, a gente inclusive fica muito mais espiritualizado, por incrível que pareça, né? No Sim. sentido de estar mais conectado com o seu sentido de existir. Uhum, bem isso. Ele trazia muito essa questão assim do sistema se aproveitar da repressão, né? Ou seja, quando a pessoa não está no seu potencial, quando ela não está conseguindo ser ela mesma ou está bloqueada energeticamente, ela fica à mercê de um sistema que diz o que ela tem que fazer, o que ela tem que consumir, como ela deve ser, né? Sim. E à Pra... medida que a gente vai tendo essa libertação, nós Uhum. podemos ser muito mais a gente mesmo e livres de qualquer sistema imposto, né? Sim. E eu lembro que no início que eu comecei a fazer psicoterapia, sempre, acho que eu sempre fiz na linha de Reich, sabe? Já passei por vários terapeutas e eu lembro que ele perguntava muito o que que eu sentia e eu não sabia dizer o que que eu sentia, né? Porque eu usava tanto o meu racional e não estava me permitindo, né, sentir, Uhum, né, uhum. negando, né, o livro me trouxe muito esse despertar da dialética da poesia que se fala, né, e a dialética é essa maneira de a gente trazer a tese, a antítese e a síntese, e tudo foi fazendo E conexão e sentido para mim com essa coisa do tripé de Reich, que é amor, trabalho e conhecimento. Eu não sei se tem uma sequência exata, mas e bem isso, é muito interessante como vai realmente despertando que a gente está nessa conexão, né? Aí, quando tu falou assim, que tu no início não sabia responder o que tu estava sentindo, né? Uma das coisas uhum, que eu faço no início de cada sessão, na verdade, né? É que a pessoa se conecte com ela e me diga qual é a sensação corporal e depois qual o sentimento e a emoção. E as uhum. pessoas normalmente não distinguem. Elas trazem, eu Pois estou me é. sentindo pesada. E qual é o sentimento? Qual é a emoção? É um peso. Uhum. Então, acaba, né, juntando assim. É Sim, claro que está relacionado. A gente não vai estar se sentindo pesado no corpo e vai estar numa emoção de alegria, mas é uhum. diferente. E a dificuldade que é a gente ter, né, na maioria das vezes, essa, né, perceber Uhum. traz muita riqueza, né, para vir começa a se dar conta de que pode ter essa consciência e melhor ainda que pode mudar isso, né?
Sim, e talvez tu falando agora me veio isso, né? Eu não sabia dizer o que eu sentia, mas eu levava muito pro racional, o que que eu tava, né? A minha mente pensante que estava dizendo o quê? Sentir realmente, trazer para o corpo menos ainda, né? Mas os Aham. terapeutas dessa linha traziam, tentavam, e eu lembro que muitas coisas que ele, né, me trouxe faziam sentido e realmente eu confirmava, sabia, é isso aí mesmo, verdade, mas e agora? O que eu faço com isso? Mas É muito ter consciência do passo, né? E oh, mudar. Como acho que mudar deu isso, né? uma Daí é piscadinha aqui, né? uma travadinha. Sim. E deu uma travada, mas agora acho que voltou. Então, adentrando um pouco nessa coisa né, na importância da nossa inteligência emocional, né? Uhum. E também tu contares pra gente um pouquinho do que foi algum desafio, algum aprendizado do teu processo, né? Se tu Uhum. quiseres trazer de Uhum. um caso real aí. Olha, houveram, assim, muitas. Eu vou falar então de uma vivência minha, que foi bastante rica e que fez com que eu realmente, enfim, tivesse uma certeza de que eu queria compreender ou trabalhar e proporcionar para as pessoas também essa, essa libertação. Eu Uhum. tinha eu tinha desde criança, assim, desde que eu tenho consciência de mim, assim, lembrar, eu tinha uma questão intestinal, assim, Uhum. bem, bem presente na minha vida, né? E sempre eu tinha que ter muitos cuidados com a alimentação e tal. E eu segui a vida assim, achando que eu seria assim, né? Aí teve, numa dessas aulas com o Ralph Viena, a gente fez um exercício. E os exercícios, então aí vem a tua questão, né, do como transformar isso, né? Os exercícios que são uma continuidade, digamos assim, dos estudos do Reich, daí feitos pelo Alexander Lowen, eles possibilitam que a gente que venha para a consciência essas questões que estão ali presas, impedindo o fluxo energético, e ao mesmo tempo, à medida que isso flui, então consegue ter uma melhora daquele sintoma, daquele mal-estar, né? E tem também essa consciência. Não é algo que vem do nada, assim, tipo, toma um remédio e passou. Não, você sabe o que estava Uhum. acontecendo e como está agora, né? E numa dessas aulas eu tive, então, uma, uma consciência assim, global, depois de alguns exercícios, onde a gente ia pé no chão, caminhava com assim, pressão e falando algumas coisas também que vai liberando, mas principalmente Uhum. estava relacionado ao chakra básico, a nossa segurança, assim, Segurança, né? Uhum. é, e nesse movimento, muitos grounds que trazem o enraizamento. Eu então mergulhei na cena do meu nascimento. Foi algo muito interessante. É como se eu tivesse de espectadora do meu próprio nascimento. Olha que Foi lindo. uma regressão espontânea, no sentido assim, né? Não foi uma regressão porque Uhum. eu estava consciente que eu estava ali na aula e ao Uhum. mesmo tempo eu estava vendo tudo acontecer. Tu Muito acessou incrível. essa memória, né? E aí, nessa memória, eu acessei todo o conflito que foi. Eu nasci de cesariana, né? Há Ah, 56 sim. anos atrás, a cesariana era algo muito difícil e o risco tanto da Uhum. mãe quanto do bebê era enorme, né? E era uma anestesia a éter, imagina, a pessoa era anestesiada assim, meio que à Putz. força.
Então, realmente era Uhum. tudo muito impactante. Eu não tinha conhecimento de nada disso, tá? Eu vi isso Olha que acontecendo legal. e Uhum. depois eu fui checar com a minha mãe, né? Uhum. E aí, o que que acontecia? O meu abdômen, ele vibrava demais. Opa, gente. Opa. Denise, não tô te escutando. Tá me escutando? Pessoal, vocês estão escutando a Denise? Denise, algo se passou, não estou te escutando. Vamos ver se. Acho que deu uma caída na internet. É, deve ter dado uma caída. De repente tu sai e aí eu te chamo novamente, porque deve ter. Acho que deu uma falha na transição e aí eu não tô conseguindo te escutar. Pessoal, comentem aqui pra gente. Deem um alô se vocês estão escutando a Denise também. Senão eu vou ver o que que eu posso fazer aqui. Porque o ideal é que de repente eu vou te tirar e daí já te chamo novamente, tá? Gente, essas coisas é desafios da conexão ao vivo. A gente sabe que faz parte, é assim mesmo. Vamos lá. Já chamei ela novamente. Mas que interessante isso dela ter conseguido conscientemente acessar, né, essa regressão espontânea, como ela mesma colocou. E realmente, se a gente está aberto, se a gente se permite, é isso, né? Oi? Oi, de volta? Eu nem tinha percebido que tinha caído de repente e não te escutei mais. Mas isso aí faz parte, né? É, sim, faz. Voltamos, vamos lá. Às vezes acontece. Então, foi muito impactante para mim a experiência de perceber que, à medida que a energia, essa força vital, essa libido começou a circular normalmente, novamente, enfim, meu intestino, me senti bem novamente, em muito mais equilíbrio, muito mais segurança, né? É Sim, claro que nós somos como que uma cebola que sempre tem a próxima casca, né? Para tirar. sim, E as marcas, elas estão no passado, mas também acontecem no presente. Então, isso que foi muito interessante que o Lowen, exercícios podem, nós fazendo diariamente esses exercícios, podem nos permitir manter o fluxo energético saudável. Uma das práticas, inclusive, né, que ele sugeria é a capoeira de Angola, que é uma olha, que lindo. capoeira que é onde a pessoa trabalha muito a base e ela, ao Aham. mesmo tempo, tem toda essa ginga. Então, vai Movimento, naturalmente fazendo o que o Reich chamava de couraças musculares, né? Que são essas sim, couraças, esses cinturões de energia que ficam concentradas ali a partir de enfim, de uma vivência difícil, né? uhum, Medo, alguma emoção muito forte que não pôde ser processada, então ela fica concentrada nessa parte, em alguma parte do corpo, né? Que ele até sim, dividiu certinho em várias camadas energéticas, né? Então, à medida que a sim, gente consegue fazer essa é uma prática sugerida, né?
a gente consegue manter esse fluxo energético e ter essa consciência de quando algo está bloqueado, né? Sim. É muito interessante porque essa questão das leis herméticas, né, os princípios do universo, né, que o quanto nós somos isso, né, estamos, né, tudo que está em cima está embaixo, né, a lei do ritmo, a polaridade, isso tudo, né, que tá lá, a gente olha lá, ai, as constelações, os cruzeiros, né, Cruzeiro do Sul, todos, e aí a gente acha que, ai, que lindo, assim, se a gente vê por um olhar, assim, né, superficial, se a gente não adentra, assim, E, nesses conhecimentos mais profundos, né, fica algo muito, assim, vazio, assim, parece, né? e como está tudo relacionado, né? O que está aqui É, dentro, com lá fora também, né? isso, E tudo que está assim dentro também o está que fora. pensamos e sentimos, né? Uhum. Então, assim, Então, a Denise falou, bastante rico. tu vais trazer um exercício pra gente logo mais, né? E- Isso. Então, antes Então, do exercício, a gente, propor, pode falar. você quer fazer o exercício agora ou a gente adentra um pouquinho da poesia, dessa parte? Aham. Eu acho que de repente o exercício caberia agora, porque a gente falou várias coisas, né? Tá. Uhum. Relacionadas. Então, a minha proposta, né, é que você fique de pé, que a gente vai fazer um exercício de enraizamento, que é esse ground, né? Tá. Então, Eu vou se ficar você em pé quiser, também aqui. tá. Vou fazer também, né? Pessoal, E fiquem aí, façam aí o exercício com a gente. eu vou dirigir sentada, porque senão eu vou ter que mexer aqui o celular. Então, fique de pé, Tá. abra os pés, largura dos quadris. Deixe os pés na largura dos quadris, solte os ombros, encaixe o quadril. Perceba que às vezes o quadril ele tá ou muito para trás, normalmente está para trás, né? Mas às vezes também está jogado para frente. Então procure encaixar, deixar ele bem centrado. O pescoço a mesma coisa, né? A gente não tá nem lá na frente, nem aqui atrás, tá bem no eixo central do corpo. Solta um pouquinho os joelhos, abre o peito, os ombros são soltos, mas o peito é aberto. E rapidamente feche os seus olhos, mantenha um pouquinho os olhos fechados e sinta todo o seu corpo. Identifique essa sensação corporal para você mesmo. Abra seus olhos, mantenha o olhar na linha do horizonte, ou seja, o olhar também não está para cima e nem para baixo, ele está alinhado. E suavemente faça uma respiração, trazendo o ar desde o abdômen. E à medida que você inspira, vai deixando o ar fluir para o diafragma até o alto do peito. E depois, ao soltar o ar, solte um pouquinho os joelhos, sentindo bem a sua base, os seus pés. Faça novamente uma respiração, inspira, sobe o joelho, mas não deixa ele totalmente reto, deixa um pouquinho flexionado e desce, soltando o ar, soltando o joelho. Uhum. Mais uma vez, inspira
E solta o ar e solta os joelhos. Isso. Suavemente vá inspirando novamente e deixando o joelho levemente fletido, levemente flexionado. Onde é o nosso Denise, acho que acabou cortando um pouco para mim. Tu pode repetir para onde a gente coloca a mão? Pessoal, vocês estão escutando aí? Gente, acho que a Denise deu uma caída na conexão novamente. Ela tá. Como tá para vocês? Opa, ela chegou até a cair, gente. Loucura. Vamos trazê-la novamente. Faz parte. Isso, as conexões. Fizeram o exercício? Me contem. Eu estava fazendo e realmente é bem importante que a gente se sinta e se permita perceber o fluxo de energia no nosso corpo. Oi! caiu, né? Eu estava guiando e daqui a pouco perdi a ligação com vocês. Começou a ficar rodando aqui, daí eu não consegui escutar onde é que colocava a mão, daí eu disse, ai meu Deus. Ai, que pena! Mas, enfim, eu acho que assim fica difícil, vai que cai de novo, né? Mas a ideia, depois cada um pode estar fazendo, né, sozinho, de estar Isso. colocando a mão abaixo do umbigo e Ah, sentindo sim. esse movimento que vem a partir desse lugar, que é o nosso centro de força, o nosso centro de vitalidade, o centro da nossa libido. E Tá. Que seria o deixar segundo o chakra, né? corpo, isso, o corpo guiar essa energia, esse movimento, essa sensação, guiar um Hum, movimento no quadril, um movimento no ombro, no pescoço, sabe? tá. Esse é um exercício excelente para você Hum. se perceber onde. Se perceber onde. Oi. Voltamos. Onde está bloqueado, onde você acha mais denso, mais Ah, difícil de fluir o movimento. certo. Uhum. Então, Que tá mais seria esse rígido, exercício. né? Mais inflexível. Aham, pode ser assim uma sensação de fraqueza ou de dor ou de enrijecimento. Ai, meu Tá. Deus. Uhum. A gente só escutou se perceber onde. Estamos escutando, sim. Tá escutando? Tô. Dá umas cortadas, tá? Às vezes cai, mas tá dando pra escutar. E- Então, é um ótimo exercício assim para entrar em contato com essa energia que se movimenta o tempo todo
e que em alguns lugares fica bloqueado, fica denso, né? E para a Sim. gente fazer essa autopercepção e a partir disso perceber que muitas vezes, muitas questões relacionadas ao que chamamos de doenças, no nosso meio mais assim, né, dentro do senso comum, são Uhum. bloqueios dessa energia que não circula. E se a Certo. gente consegue acessar a essas informações, consegue fazer as transformações que são necessárias a partir dessas informações, nós Uhum. conseguimos restabelecer esse fluxo. E Sim. restabelecendo esse fluxo, a gente vibra na saúde como um todo, na saúde física, mental, emocional. Sim. É bem essa saúde do ser integral, né? Que daí se restabelece. Exatamente, é isso que a gente tem essa experiência, né? A Sim. partir dessa percepção, porque já o Reich já falava disso e hoje está muito mais, as pesquisas estão muito mais profundas acerca dessa questão de que as Uhum. doenças elas estão relacionadas com traumas vividos, com bloqueios, né, a partir de situações traumáticas, de eventos difíceis, de difícil elaboração. Sim. Então ali seria o início desse bloqueio energético que vai gerar depois uma desvitalização daquela parte do corpo ou Uhum. daquele sistema todo, né? Gerando as Sim. doenças. Eu aproveito e já faço a pergunta aqui do Edson, né? Que ele botou. Então, nossos sintomas físicos estão relacionados às emoções inconscientes? Exatamente. Estão totalmente relacionados, é. E, e o mais interessante é que a gente hoje, né, tem esse acesso assim a poder estar compreendendo, já tem mapas do corpo com uma leitura emocional. Uhum. Então, uma das autoras que trabalha muito essa questão é a Louise Hay, apesar, né, ela Sim, ter, adoro ela. Uhum. é fantástica, né, querida? Sim. E quanta coisa assim ela trouxe, o próprio Pierre Weil também, com o corpo Pierre fala, Weil né? também. Uhum. Sim, então, quando temos um sintoma, é interessante entender no nível físico, mas também no nível emocional. O que aquele sintoma está nos dizendo, né? O que Sim, tem no nosso inconsciente que pode estar causando aquele mal-estar? sim. Ontem mesmo eu ainda estava conversando com uma amiga e a mãe deu para minha mãe deu para ela o livro, outra grande expert aqui, né, do Brasil, da nossa área, é a Cristina Cairo, né, Ah, que sim, também a Cairo. fala da língua, que também, e essa minha amiga ganhou esse livro da minha mãe, ela disse, ai, meu Deus, amiga, tipo, esse livro é de cabeceira, assim, e com a dedicatória ainda da tua mãe, que fica ali do lado, que ela, assim, É lindo, faz muito. porque aí o que acontece? Assim como energeticamente, né, o Alexander Lowen trouxe os exercícios que podem desbloquear energeticamente o nosso corpo, Uhum, deixar que o fluxo se restabeleça. A Cristina Cairo, a Louise Hay, elas trouxeram a possibilidade da gente mudando o pensamento também restabelecer esse fluxo. uhum, Um sim, exemplo, por exemplo, né, trazer um exemplo assim muito simples e corriqueiro é a questão das questões de estômago. sim, Com certeza, o que você está engolindo
que está causando problema de estômago. Qual é o sapo, a gente costuma dizer, né? Que está Isso. descendo aí quadrado. É, e ou tá o que você causando não está digerindo também, né? isso, que você não está conseguindo digerir, exato. E do ponto de vista aí das Uhum. programações, a nível mental, nós podemos nos perguntar, né? O que, Uhum. como eu posso, então, compreender isso, estômago, por exemplo, eu consigo compreender tudo o que se passa na minha vida. E a partir desse comando mental, a gente começa a ficar atento Uhum. e realmente compreende. Então, são caminhos Sim, diferentes, mas que restabelecem esse fluxo e mostrando que o corpo e o sentimento e a mente é uma coisa só. sim. Tem essa, É essa bem isso. unidade. É, né? Somos parte e somos todo também, né? Somos parte desse todo, mas também somos inteiros nesse todo, né? Essa integralidade. É, eu quero te fazer uma pergunta que acho que ficou assim, meio que uma pulga atrás da orelha, digamos assim, da outra live que eu fiz, e fica meio confuso para que as pessoas tenham isso bem claro. A libido, ela é uma emoção ou não? Não, a libido, ela é a energia Energia, né? das Uhum. emoções, Tá. entende? Uhum. E assim, no caso, a libido é entendida como a energia do prazer, Uhum. ligado à sexualidade, né? Mas o que o Reich, e antes o Freud também, com o estudo da histeria, eles trouxeram para o nosso conhecimento? Uhum. Que existem, na verdade, duas energias o tempo todo, né? Sim. Prazer e dor E circulando desprazer, na né? gente. Uhum. Prazer e desprazer. Prazer Sim, e, né, vida e não vida. É isso que sim, existe. Então, não tem assim uma energia que é sexual e outra que não é. Se é vitalidade, tá tudo envolvido, sim. tá? Se é alegria, tem sexualidade, tem sentido, tem vontade, tem propósito, tudo está relacionado, né? Uhum. Na época, quando Freud e o Reich trouxeram isso, eles trouxeram assim, porque havia uma repressão da vivência sexual muito intensa, né? Então eles Sim. trouxeram com esse cunho assim ligado realmente à vivência da sexualidade, da relação sexual, né? Colocava-se Uhum. que tanto que o Reich tem o livro chamado A Função do Orgasmo, belíssimo livro, ele Sim. descreve Eu tô bem passo a passo. curiosa para ler esse. É, é riquíssimo o livro de informações, né, em relação a como realmente um sexo saudável é vida, é vitalidade, é cura, enfim, uma série de coisas. Uhum. Mas hoje a gente já sabe que não só isso, né? Que a nossa existência pede sexo saudável e muito mais. E tudo isso Sim. vem a partir da libido, entende? Então, uma A pessoa, partir da isso que libido, é interessante, isso. a partir da libido, uma pessoa que tem a sua vivência sexual bloqueada, ela vai ter as outras também bloqueadas. Essa que é a questão. Não Entendi. quer dizer que uma pessoa que se sinta que tem uma vivência sexual livre, ela vai ser totalmente feliz e livre. Não, não é assegurado isso. Mas a Uhum. partir dali, ela tem muito mais chances de entrar em Sim. contato com o potencial dela como um todo, né?
Sim, E quando ela fica, enfim, como, né, muitas pessoas foram, ainda são, né, em alguns lugares do mundo, principalmente, bloqueadas nessa parte, ficam totalmente à mercê de, enfim, de dor, de incômodos com elas mesmas, frustrações, né? sim. Os ciclos de samsara e as repetições, né? Enquanto a gente não traz luz e consciência para esses aprendizados, fica, né, se repetindo e não se ilumina, não, né, não transcende, não evolui. Né, exatamente. Mas E essa vivência, assim, esse contato e essa consciência de que essa energia existe na gente e digamos que ela não é que deve, mas assim, quanto mais fluir, né? uhum, Isso, quanto mais fluídica for, mais sim, chances a gente tem de se encontrar e ter o seu poder de expressar ao mundo tudo que a gente é, em todos os aspectos, né? sim. E como eu trabalho com artes e criatividade, né, eu também, tu trouxe essa coisa do exercício de a gente tocar nesse centro de poder ali, né, que seria o chakra sexual. E nos meus estudos, assim, da lei do tempo, né, dessas meditações diárias, né, do sete, né, o poder da numerologia também do número, e, né, que é as sete cores do arco-íris, os nossos sete chakras principais, né, que se a gente não dá conta nem desse conhecimento básico, imagina mais profundo. Mas ele traz muito isso como, né, inicialmente a gente conecta todos eles em espiral. Então, assim, o que fala o arcano que fala do poder desse chakra, que é o plasma, né, que é o plasma radial Kali, ele fala desse poder da iniciação, né, de você se tornar o Deus, pai, mãe, filho, né, esse iniciado que cocria junto com Deus no poder da criação, cocriando na criatividade da sua vida, de todos os seus processos, todas as suas áreas. Fantástico, bem isso mesmo. É o centro da criatividade também, exatamente. A partir dali, né? Sim, Desse contato com essa essência, essa isso. pulsação de vida, né? Libido, se vocês forem procurar no dicionário, é essa questão do anseio, né, do desejo. E então, para Isso. a gente adentrar um pouco nessa questão da poesia, falar um pouco de medos e desejos, que eu até encontrei um vídeo ali no IGTV da Denise, antes um pouco da hora da nossa live, que eu estava também me conectando, e ela fala muito disso, né, de imprimir os nossos desejos, né? Imprimir seria trazer para o corpo, ancorar esse sentir integral, Isso. né? Então eu vou ler a primeira Uhum. parte da poesia, depois a segunda, que é a que a Denise vai estar adentrando, e daí depois você comenta e traz a sua participação, tá, Denise? A libido, liberdade honesta, devassa, revolta, aberta aos quatro ventos. Difícil que a quem quisera fazer da linha da vida um templo, castigado, castiçado. Quereis. Então agora a gente adentra nessa parte que a Denise vai estar complementando aqui com a gente. O amanhã um dia para todos os outros servirem de vez ao portal da pureza. Lição com fúria a si próprio, a não deixais morto seu ego oculto. Mergulhais para buscar, reprimidos os escondidos no vácuo seu submundo. Fazeis do medo a ponte da conquista, resquícios da sorte alçada, oportunista, pois bravuras far-se-ão perpétuas, enquanto na brandura houver alquimista. Aí depois ele segue com exonerais
para depois mostrar, mas a gente vai parar por aqui hoje, gente. Que lindo. Lindíssima, né, Pri? Sim, ela é muito linda. Ela traz, adentra a gente nesse universo eu acho que ele faz essa união mesmo, né, entre o pensar e o sentir. Exatamente. Se tu quiseres trazer pra gente como é que é a tua relação com a criatividade, acho que complementa bastante essa questão de fazer do medo a ponte da conquista, né? Como é que tu navega na vida, né, superando, né, os seus medos e também a sua relação com o tempo e os ventos. É, eu sempre assim tive um anseio muito grande de ser muito eu mesma, né? E a partir disso, Opa, tá me escutando, Denise? Oi, pessoal, vocês estão me escutando, Denise? Oi, voltou, acredito. tá. E uma das coisas assim que para mim foi uma criação e ao mesmo tempo passou por uma elaboração, processo, foi um trabalho que eu fiz, que eu criei com mulheres. Então, onde eu estava no momento me descobrindo em todo esse universo de quem eu era a partir da minha essência feminina, porque eu tinha me Uhum. dado conta que durante muito tempo eu vivi sob a ditadura, digamos assim, sem me dar conta, né, do machismo. E aí eu fui buscando em mim assim a mulher que estava escondida, que estava, enfim, reprimida. Uhum. E junto com isso fui tendo essa inspiração de fazer esse trabalho. E foi e é até hoje algo muito especial, muito rico na minha vida, de poder ter tido essa a experiência, essa vivência de junto com outras mulheres, né, ir descobrindo ainda mais onde eu me sentia tolhida na minha feminilidade, onde eu poderia estar expandindo mais, estar também possibilitando que os homens também entrassem mais na sua, na sua essência de ser homens e não ser homens dentro de um padrão, né? Sim, E essa foi, digamos assim, uma das obras que eu considero criativas, obras de arte da minha sim, vida. verdade. E foi algo assim bastante rico. E do ponto de vista do dia a dia, sabe, Pri, eu costumo dizer que cada encontro com com um cliente, né? Enfim, uma pessoa, um interagente, essa pessoa que nos escolhe para acompanhá-la, é uma obra de arte, porque é algo totalmente novo, exige muita criatividade e total entrega. Uhum. Não tem uma sessão igual à outra. Eu nunca sei como a pessoa vai, enfim, vir para mim, né? Sim, Então, eu sinto um preenchimento muito grande em relação a todos os dias poder criar algo novo, sabe? Nessa relação com as sim. pessoas, com o meu fazer.
Eu tenho muita vontade, assim, de desenvolver uma arte que, digamos assim, arte, né, vista como arte, que é cantar. Ah, sim, Então que eu legal. saio muito, eu canto muito sozinha, sabe? E até no Dia das Mães, eu e meus filhos, um toca violão e outro violino, e a gente cantou uma música, Sim, era meu sonho, meu presente que do Dia das Mães. legal. Oh, Foi lindo. E assim, eu gosto muito, esse é um aspecto assim do ar meu, né? Que quando eu dos deixo o ventos, vento né? me levar, esse vento criativo, eu vou entrando nisso aí, sabe? De poder soltar a minha voz. Sim, que legal, que lindo esse depoimento, gratidão. É, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É, Bem né? por aí. Palavra por palavra. Eis aqui uma Sim, pessoa se entregando, essa entrega, né? Nossa. essa entrega. Ah, e Muito. realmente tu falasse isso, assim, né? De se autorrealizar. Essa Uhum. satisfação não deixa de ser essa alquimia do prazer, né? Quando a gente cumpre a nossa missão com o nosso propósito, né? Que deixar bem claro que são coisas diferentes, mas que cada vez a gente está nesse processo de caminhada até chegar no nosso propósito, a gente pode considerar o dia a dia a nossa missão, né? De um passo de cada vez. E temos aqui também uma outra pergunta que diz assim: é, podemos dizer que um desbloqueio, né, que tu trouxesse os exercícios e toda essa perspectiva de cura, né, de autocura, se a pessoa se propõe, ou também com a ajuda de um profissional, seja um psicoterapeuta, um massagista, né, um massoterapeuta, que esse resgate, né, que é parte de um resgate da nossa integridade como ser, nos possibilita viver com mais satisfação a nossa libido? Com É isso, né? com certeza, sim, é a possibilidade. Muitas vezes a gente acha que está no outro essa realização assim da, da vivência até da sexualidade e tudo, né? Mas está muito mais ligada realmente aos nossos bloqueios, às nossas dificuldades de compreender se compreender, né? Compreender o corpo, as mensagens, as linguagens que o corpo tem, né? Isso. Uhum. Falando nisso, me vem assim uma lembrança do quanto é comum, né? Quando a pessoa tem questões, por exemplo, de cistite, e isso Hum, está totalmente relacionado à vivência sexual mesmo, direto. Então, o corpo é muito claro, mas se a pessoa não está atenta, ela não relaciona. Não sim. é uma mensagem do tipo, você não deve ter relação, ou está faltando ter relação. Não é isso. São nuances do relacionamento que vão trazer esse sintoma. Sim. Ou existe um conflito, uma insegurança, ou uma insatisfação, algo, né? Está permeando. E Então, na vale hora lembrar que. que é o relacionamento Pode falar. consigo mesmo e não com o relacionamento com o próximo, né? A Denise está trazendo, né? Depois a gente passa para o Exato. próximo, mas começa contigo aí, conosco, né? Começa com cada um, exatamente, com essa essa autopercepção assim de como eu me sinto, né, nessa relação, como eu me sinto antes, depois, o que que acontece comigo. Então, esse Hum, movimento, né, de autopercepção vai deixar claro o que está acontecendo. E claro, se a pessoa vai compreendendo e mudando o que precisa mudar, porque sempre o caminho é de transformar algo, né? Então, quando transforma, ela vai ter mais
plenitude na sua vivência, inclusive e também sexual, né? Essa Sim. libido que está aí presa por alguma vivência que às vezes não é sexual, mas ela está prendendo essa energia sexual. Na medida que Uhum. ela é desbloqueada, ela vai ter essa circulação normal, natural, digamos assim, né? Normal para aquela pessoa, cada um tem a sua libido. Isso, natural, né? Pra gente, eu acredito que agora esse é o momento, são chegados os tempos da gente se transformar realmente, né? A nova era, a era de Aquário, estamos aí como um planeta de transição, né? Para regeneração. E realmente esses tabus, né, que a gente aprendeu de forma totalmente distorcida, né, como um engano que ficou, que é Então, dessa. Opa, tinha dado uma piscada. Repete, por favor. Oi? então, não é que eu não escutei o finalzinho do que tu falou, que também travou para mim. Mas Tá. bem na hora que a gente estava falando isso, entrou aqui. Gente, eu tô num hotel aqui no Rio do Pouso. É um Olha, lugar muito lindo. E tem uma amiga aqui hospedada também, e ela trabalha com a fisioterapia da área genital. olha. En- Então, ela entrou bem na hora que eu estava falando dessa questão da cistite e tal, né? E ela Uhum, disse: bom, às vezes é uma questão de tanta, digamos assim, hipotonia, né? Ou seja, não tem tônus muscular, porque não tem lugar que essa fisioterapia vai ajudar a trazer esse fluxo de energia que está ali rompido. E também, da mesma forma, quando a pessoa se propõe a fazer esse trabalho dessa, uhum, com essa fisioterapia mais específica mesmo dessa área, ela também vai ter consciência de tantas coisas que estão ali, tantas informações que estão uhum. ali, ficaram, né, presas ali, estão retidas, né? Então, à medida que a pessoa começa a fazer esse trabalho, também vem para a consciência. É muito lindo o trabalho da fisioterapia genital. Ah, depois compartilha com a gente, é importante, né, que a gente conheça essas pessoas, né, esses profissionais. Sim. E eu vejo que Aham. tem muita. Essa área, quem se interessa, tem muitas terapias. Tem também o Tantra, né? A Isso. radiestesia ajuda muito você a entender onde que o fluxo dentro do seu corpo está bloqueado, quais regiões. Aí você vai ter insights assim, putz, mas por isso que eu estava tendo tal e tal dor em tal lugar, né? Todos esses. Aí você vai vendo e você se autorregula, né? Uma palavra que a Salete usa muito, né? A minha tia, essa autorregulação da sua energia no seu corpo, do seu ser. Uhum, verdade. Muito bom. A gente Ai, pode acho que muitos instrumentos, né? sim. Acho que a gente já passou aí de uma hora, né? Já tá, acho que foi uma prosa muito gostosa. Se tu quiseres, né, complementar com mais alguma coisa, né, trazer, fica à vontade, mas eu já aproveito para agradecer. Então, eu também só tenho a agradecer. Foi um momento de partilha e conhecimento, né? Uhum. Aprendemos aí, construímos algo juntas e estou muito contente com isso. Eu agradeço. Quem quiser, a Denise também ela faz atendimentos online, né? Com a coisa da pandemia, todo mundo se reinventou, né? É só entrar Sim. em contato com ela, ou se quiser pode falar comigo, eu passo o contato dela também, né? Tem o Instagram dela ali, né? Você encontra bastante material. E quem quiser também tá trabalhando um pouquinho dessa parte da criatividade comigo, né? Fica à vontade, eu também estou dando aulas, algumas a domicílio, algumas presenciais e online também.
mas que para a gente ressignificar e desmistificar um pouquinho esse lado criativo, né? Que só, como se fosse só para artistas, na verdade todos somos grandes obras de Sim. arte, como a Denise trouxe. Somos grandes artistas de nós mesmos e temos essa capacidade. Então é só a gente acreditar nela, né? Confiar, trabalhar aí essa segurança do nosso primeiro chakra, esse poder da nossa sexualidade e tudo isso a gente vai transcendendo e vai começando a chegar em níveis um pouquinho mais elevados de consciência. Que bom. É isso. Gratidão, então, Priscila. E, Muito e a grata gente também, siga se buscando e se vivendo buscando. cada vez mais pleno nessa existência. Isso mesmo. Muito obrigada a presença de todos que estiveram aqui com a gente. Vocês também co-criaram esse momento, né? A energia, todos somos energia, então esses campos que se entremeiam, se conectam, né? Apesar de você talvez não ter se expressado com uma pergunta, com um comentário, com um oizinho, a gente sente a sua energia. Muito agradecida. E aproveita aí o seu hotel e até uma próxima, Denise. Gratidão, queridos. Muito obrigada, ó, a Rose, Peixoto, a Thaís e todo mundo que esteve aí com a gente, pessoas que eu também não conheço. E até uma próxima. Feliz tempo para todos nós, gente. Beijo.